Olá, pessoal, tudo bom? Vamos ver quem é que está entrando. Aguardar um pouquinho. Eu não consigo ver ninguém, gente. É uma aflição isso aqui. Dá muita aflição, muita, de não saber quem é que está aqui comigo. Mas ok, tem que começar de alguma forma, né? Eu tô com uma pessoa me ajudando, que é a minha irmã querida, maravilhosa, que está conseguindo me ajudar remotamente. Eu tô Vou tentar aqui várias. Eu não vou dar muito olhando aqui, tá? Quem vai fazer isso é a minha irmã. Boa noite, Nínios. Boa noite, Cá. Boa noite, Rô. Boa noite, Maria. Boa noite, Mames, que está vindo pelo meu outro Instagram. A Mônica, que entrou. Bom, gente, eu tenho uma cola, tá? Vocês não liguem. Eu sou bem tímida na hora de falar. Eu gosto já de avisar, porque às vezes eu fico gaguejando, tá? Mas é normal do nervoso, porque é minha primeira live na vida. Não liguem se vocês ouvirem algum cachorro latir. Eu tenho meu cachorro aqui, que é o Chucrute, ele vai fazer parte daqui da nossa live, porque quarentena, né, gente? Bom, a gente está aqui para discutir um assunto que está bem em pauta, que é a quarentena e o famoso EAD. O que a gente tem que fazer nesse EAD, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, todos nós, né, que pegou todo mundo de surpresa, desprevenido, e é um momento que a escola precisa ser repensada. Eu acho que é um momento, na verdade, de reflexão total. Todo mundo tem que refletir, né? Todo mundo está. Aliás, é o que a gente mais tem feito nessa vida em quarentena, feito várias reflexões. Porém, eu tenho ouvido muita. Eu tenho ouvido muitos relatos de muitas pessoas, tanto de pais quanto de escola, de pessoas próximas, de amigas, de colegas, de como tem sido essa quarentena, essa fase na escola, tanto para as famílias se organizarem, quanto para os professores se reinventarem. Realmente é bem difícil, eu vou falar para vocês. A escola está numa situação que, na minha opinião, é a mais desafiadora que existe. Opa, Miliana, será? Vamos ver. Bom, enfim, vamos continuar o que eu estava falando. Eu estou aqui com a minha cola de tudo que eu tenho que fazer. Primeiro, agradecer todo mundo e fazer essa reflexão, então, do cenário atual, certo? A gente tem que pensar que estamos todos em quarentena, as crianças estão em quarentena também, os professores estão em quarentena, os pais estão em quarentena, o home office está acontecendo para todo mundo, não é só para os pais, mas é para os professores também. Então, eu acho que o momento agora é mais união e compreensão e empatia de todos com todos, né? Os dois lados, falando em EAD, falando em homeschooling, eu acho que precisa ter uma flexibilidade tanto das famílias perante a escola, quanto a escola perante a família, certo? Meu primeiro tópico. Bom, primeiro eu queria falar um pouco da família, para as famílias, pensando um pouquinho em como a gente pode se organizar e como eles. Algumas dicas, né? Do que vocês podem fazer. Então, primeira coisa, eu acho que é uma conversa entre vocês, entre a família, entre quem está em casa, todo mundo falar. Eu acho que o diálogo é essencial nesse momento. E todo mundo pensar junto em como a casa vai funcionar nesse período. Então, assim, tá todo mundo fazendo home office. Então, como que a gente vai se organizar em cima desse cenário? Todo mundo precisa trabalhar, tem muitas famílias que não tem muitos dispositivos em casa para usar, às vezes é só um computador e o celular do pai ou da mãe ou do pai da mãe. Então tem que ter uma flexibilidade entre todos, né? Todo mundo pensar que se a gente só tem um computador, todo mundo precisa usar. Aqui em casa a gente tem feito isso, eu e meu marido é psicólogo,
ele tem atendido online e a gente precisa de um espaço para que ele possa fazer isso, da mesma forma que eu preciso de um espaço com silêncio para poder fazer minhas videoaulas e fazer os cursos que eu tenho dado online. Então, a gente estabeleceu dias, os dias que ele atende, ele fica do corredor para dentro e eu fico aqui na sala e na cozinha junto com o Chucrute, e nos outros dias que ele não atende, eu que uso o escritório para fazer. Então a gente tem esse combinado. O que eu acho que o mais importante é a gente pensar que nada vai estar perfeito. A gente não vai conseguir chegar a uma perfeição, não nesse momento, não nesse horário, nessa forma como a gente foi pego. Ninguém teve tempo de se preparar para isso. Nem as famílias, nem a escola. Isso, acho que eu estou sendo até repetitiva em falar, mas eu acho que isso é o ponto, né? Ninguém estava preparado para viver uma situação dessa. Mas eu acho que conversa, a família conseguir se organizar, eu acho que isso é o mais importante. Então, ver os horários de todo mundo, colocar no papel, cumprir essa rotina, fazer essa rotina em casa, isso é importante e fundamental. Então, precisa fazer uma rotina em família para isso funcionar. E se não estiver funcionando, senta de novo, conversa, vê o que não está legal e o que vocês precisam. O home office dos pais e o homeschooling das crianças e dos adolescentes funcione de uma forma tranquila, certo? Ou da melhor forma possível. Agora eu queria falar um pouco mais sobre a escola, que eu acho que é bem essencial. Eu acho que nunca foi tão essencial o contato e a parceria entre escola e família. Nunca, nunca. Acho que agora sim sempre foi muito importante isso, sempre foi muito importante. A parceria entre escola e família é sempre importante, porque se não falem a mesma língua, não funciona. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Então, tem que ter uma comunicação, a escola e a família têm que estar bem alinhadas, e nenhum dos dois lados precisa estar com medo ou com receio de fazer alguma coisa errada. Acho que não tem muito o que errar, não tem muito o que... É um pouco de tentativa e erro mesmo. A gente vai para esse lado. É tentativa e erro, não tem outra forma. A escola teve aliás, ela não teve tempo de pensar em se reinventar para fazer esse homeschooling, né? Ele não era refazer tudo que a gente sempre fez desde acho que do início dos tempos de escola. Nunca foi feita, a não ser quando eram as crianças educadas pelos pais, mas que não era o ideal. Não é que não era o ideal, é que não era nem de longe um homeschooling, uma aula que você dá através de um computador. E eu acho que quanto mais jovem, quanto menor em educação infantil, as séries iniciais do fundamental, mais difícil fica. Por quê? Porque são crianças pequenas. E eles também estão em quarentena, então eles também querem entender o que está acontecendo. E muitas pessoas vêm me perguntar sobre live, como fazer live para as crianças pequenas, como que faz uma aula ao vivo. E então, assim, será que é importante? Será que até que ponto vale a pena pensar numa live onde você vai passar algum conteúdo para essas crianças? Até que ponto isso vai ser uma jogada, não digo jogada, mas assim, uma conduta bacana? Talvez seja interessante pensar que essas lives, elas são importantes hoje para outras coisas, que não é o conteúdo de aula, que não é o conteúdo que você daria na sua sala de aula. Então, seria um momento de contato, um momento em que as crianças vão se ver, vão ver os amigos, vão ver a professora, Então, assim, acho que é mais
por uma troca do que por um conteúdo mesmo. Acho que existem outras formas da gente pensar em conteúdo. A Karine até falou aqui, a escola e a família estão vivendo o mesmo problema. Exatamente, efetivamente ser uma comunidade. Os dois lados, eles agora mais do que nunca precisam se integrar. Então tem que estar falando a mesma língua e tem que estar na mesma direção. Então, o que eu posso sugerir para as escolas? Primeiro, a questão da rotina. É importante que se tenha uma rotina, que continue tendo uma rotina para essas lives, para as aulas. Primeiro, porque com essa rotina as famílias conseguem se organizar melhor. Então, se a escola não consegue manter um horário, então assim, toda segunda-feira o horário é esse, como a gente sempre trabalhou em cima de horários. A escola funciona dessa forma. Então não tem por que mudar. O que vai mudar é assim, é o horário de uma live que você vai fazer, mas tentar sempre deixar no mesmo horário as mesmas coisas, no mesmo dia. Porque assim as famílias conseguem se organizar e montar esse horário para eles, que também é importante. Por exemplo, assistir uma live, às vezes, é mais fácil para a criança assistir a live por um dispositivo móvel, um celular ou um tablet, do que pelo computador. Mesmo que pelo computador seja o ideal, seja melhor, por ser uma tela maior, por todo mundo conseguir se enxergar. A família que não tem um dispositivo para cada pessoa, tem que usar e abusar, então, dos seus dispositivos móveis, do celular. Então, para uma live, eu acho que o uso do celular não seria contraindicado. Então, para a família conseguir se organizar caso os horários não estejam batendo. Mas, bom, ai, gente, olha, nervosa. Desculpa. Então, rotina, eu acho que é o primeiro ponto que a escola precisa pensar. E interiorizar muito que as crianças estão em quarentena também. E isso é importante para a gente levar em consideração em uma aula online. Por quê? Porque quando essas crianças entram numa live e vêm todos os amigos e vêm os professores, eles vão querer falar, eles vão querer trocar, eles vão querer ser ouvidos, porque eles também estão em casa, eles também só estão com os pais e com os irmãos. Então, o ponto para pensar em live para pequeno é exatamente esse. Pensar que eles têm que ter esse momento de troca, eles têm que ter esse momento que eles possam ser ouvidos. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer dependendo muito da organização que o professor e do planejamento do professor na hora de fazer a sua live e na hora de fazer a sua aula. Às vezes, a gente fazer uma live onde você troque com as crianças e fazer uma videoaula para passar um conteúdo ou uma atividade mais intensa, seja mais valioso do que você querer fazer uma live com conteúdo, entendeu? Eu tenho ouvido muitos relatos de famílias que a professora tenta fazer uma atividade durante a sua live e que não rola. Por quê? Porque as crianças não sabem mexer, as crianças não sabem, elas querem falar, elas querem ouvir, elas querem conversar. Então, assim, é muito difícil. Então, para que a gente vai se estressar também com isso, entendeu? O estresse que eu digo, estressar a criança na live, estressar o pai que está do lado, estressar o professor que está tentando manter a ordem. É muito mais difícil manter a ordem através de um computador, né? Então, pensando nisso, o que a gente vai pensar na hora de montar uma live? Nada substitui a troca presencial, tá? Isso a gente está tendo que reinventar mesmo e se virar nos 30. Então, não vamos tentar substituir, nem pensar em substituição do que a gente fazia na sala de aula presencial por uma sala de aula online. Isso não existe. Na minha opinião, como educadora, e pelos relatos que eu tenho ouvido, pelas minhas experiências até como aluna de cursos que eu tenho feito, que eram presenciais e que hoje estão da forma online, nada substitui
o presencial. A rotina e a forma de se conduzir um curso muda. Por mais que a gente seja adulto fazendo um curso, os adultos também têm essa dificuldade. A gente também precisa dessa troca presencial, é diferente. Então, aceitando que a gente não vai substituir o que a gente fazia presencial para uma live, eu acho que já é um bom começo. Então, vamos pensar agora em como planejar a nossa aula ao vivo. Então, eu fiz um roteirinho aqui em tudo que eu pensei nesses dias, desde que eu me propus a fazer essa live para ajudar e para dar algumas dicas. Eu penso sempre muito nos alunos pequenos, que era aonde eu atuava, e eu sei a dificuldade que é para manter os alunos concentrados na própria sala de aula. Eles têm um tempo de concentração menor, então é tudo muito mais desafiador. Porém, é tudo muito mais lúdico. Então, tudo que a gente fizer de forma lúdica e de forma interativa, para eles vai funcionar. Coisa que talvez com os mais velhos não funcionem. Então, eu sempre penso, né, para a faixa etária dos pequenos, das séries iniciais até o segundo, terceiro ano, quarto ano. Então, o que a gente pode pensar? Primeiro, a gente tem que pensar que o professor sempre tem que entrar na sala de aula com dois planos, o plano A e o plano B. O que ele quer fazer e, se tudo der errado, o que eu vou fazer. Não muda numa live. Você pode programar a melhor live com as brincadeiras mais legais e que você acha que vai dar tudo certo e chegar na hora dar tudo errado. Isso acontece na sala de aula também. Então, sempre ter seu plano B, sempre ter aquela cartinha na manga. O que é fundamental? Combinados. Combinados é algo que sempre funciona com as crianças, acho que tanto no presencial quanto no EAD. Então, faça códigos com eles, porque, por exemplo, se você deixa todos os microfones abertos na hora que você está fazendo a sua live, você não vai conseguir se escutar, as crianças não vão conseguir te escutar e vai ficar uma loucura. Então, primeiro de tudo é deixar bem claro para todos eles que os microfones ficarão fechados. Outro ponto, sempre entrar em duas pessoas na aula online, pelo menos duas pessoas. Ou uma pessoa que possa ser da área de tecnologia da sua escola, ou uma outra professora que vai ser a que vai controlar os microfones das suas crianças, literalmente, que vai ficar atento a quem quer falar, a quem vai dar o sinal de que precisa falar. Então, isso é fundamental. Então, sempre entra em pares, fica só responsável em mostrar quem que vai falar, quem que pediu para falar, quem que não pediu. Como que as crianças vão pedir? Os meus alunos ainda não escrevem. Aí, eu até imprimir aqui para mostrar para vocês. Olha que coisa fofa. Um verde e um vermelho. Sinais. Então, a criança vai sinalizar o que ela quer. Quer falar? Põe o verde. Põe o vermelho se não quer falar, se não vai... Enfim, a gente tem que criar. Eu até imprimi aqui um dedinho, ó. Uns emojis, mas tem um dedinho aqui, ó. A criança que quiser, disponibiliza material para quem puder imprimir em casa. Se não puder, falar para eles fazerem um desenho. Qualquer coisa que sinalize que eles querem falar e participar. E eles vão mostrar aquilo, e a outra professora que vai estar lá só assistindo a sua live, que vai comunicar para você, olha, fulaninho quer falar agora, e ela que vai abrir e ligar e desligar o microfone do aluno, certo? Acho que então, começou a aula, começou aquela doideira, música. Começa a cantar música em que as crianças precisam interagir. Sabe aquelas músicas do crocodilo? Lá vem o crocodilo, orangotango, o jipe do padre, a árvore da montanha, que exija que eles prestem bastante atenção no que você está falando. Sempre ajuda. Música com criança pequena envolve. E ano passado, para mim, que eu tive um desafio bem grande... um desafio bem grande com os pequenos, eu descobri o quanto que música é mágico, eu invento a música com eles.
inventa, funciona e funciona muito. Outra coisa, sobre as ferramentas, muito bem lembrado que a minha irmã mexeu aqui, falou para mim. A gente não tem que partir do princípio de que às vezes nem os pais nem os alunos sabem mexer nas ferramentas que que a escola está usando. Pelo que eu tenho visto, as escolas estão usando 3 ferramentas, a maioria das escolas, que é o Google Sala de Aula ou o Microsoft Teams, eles são bem semelhantes esses dois, e o Zoom para fazer as aulas online. O Zoom agora não tem tido mais tanta gente usando, porque ele deu um problema de segurança, porque não era eu acho que o site não estava nem esperando a quantidade de gente que ia usar por conta da pandemia. Então a gente tem que partir do princípio que eles não sabem usar, e eles precisam ser ensinados, e não só as crianças, os pais também. Por quê? Porque os pequenos, eles vão precisar do auxílio do pai. Então é importante que, quando a gente escolha a nossa plataforma, a forma que a gente vai fazer nossas lives e que a gente vai fazer a troca de material, é importante saber que precisamos ensinar eles a usarem a plataforma antes de qualquer coisa. Mesmo durante uma live, eles precisam saber usar aquele programa. Então isso tem que ficar claro, que a gente não, ninguém nasce sabendo, e às vezes a gente acha que por serem de uma era tecnológica, que a gente brinca que as crianças elas nascem conectadas, e a gente acha que eles sabem, e tem muita coisa que eles não sabem. O que eles sabem é ver vídeo no YouTube, e isso eu falo por experiência, porque nas minhas aulas de tecnologia para os pequenos, na hora que a gente apresenta as outras ferramentas para eles, é tudo novidade. Até e-mail é novidade para eles. Eles não sabem o que é uma internet, eles não sabem, às vezes, nem usar o Google como fonte de pesquisa. Então, é importante que a gente tem que dar o beabá para eles. Imagina quanta coisa que a escola precisa pensar antes de começar essa doideira que a gente está vivendo. Então, por isso que eu falo também da flexibilidade. Então, assim, do mesmo jeito que a escola tem que ser flexível com as famílias que estão se reorganizando, as famílias também têm que ser flexíveis com a escola que também está se reorganizando. Também está acho que ambos os lados tentando fazer o melhor nesse momento. Então, acho que comunidade, escola, família, comunidade escolar envolve realmente todo mundo, e parceria é fundamental mesmo. Bom, voltando para as lives que a gente estava falando assim. Então, entrar em pares, sempre uma vai controlar os microfones, a outra vai ditar o que vai ser feito. Sobre a atenção das crianças, a gente sabe que o tempo de concentração é pequeno, ele é curto para os pequenos, então a gente tem sempre que pensar numa dinâmica onde haja alguma interação com eles. É difícil essa interação online, porém, o que eu falei para vocês dos códigos são ótimos para isso. Então, assim, existem diversos tipos de atividade que a gente consegue fazer com interação. Então tem, por exemplo, brincar com as emoções. Vocês querem saber, vamos ter uma conversa sobre como a gente está se sentindo nessa quarentena, como que vocês estão hoje, um bate-papo leve com as crianças. Então aqui a gente tem os nossos emojis, vocês podem enviar, eles recortarem, eles têm que sinalizar com um emoji. Não precisa ser só com palavras, só falando. Então eles levantam, vocês fazem uma contagem de quantas crianças estão se sentindo felizes, ou que estão bravas, ou que estão com sono, enfim. Use e abuse desses recursos visuais com eles e desses códigos na hora de fazer a live, em que eles têm que levantar alguma coisa. Então eles têm que prestar atenção para saber o que você vai perguntar, para eles saberem o que eles vão perguntar. Faz um quiz com eles. Estamos falando sobre, sei lá, ouvi uma história da Branca de Neve. Vocês vão fazer o quiz da Branca de Neve, depois da história que eles ouviram. Então tem lá, sempre com 2 alternativas que é melhor. Coloca lá eles com a fichinha igual eu falei aqui, ó. Eu fiz até uma outra com positivo e negativo. Então, verdadeiro ou falso, ou aconteceu, não aconteceu, enfim. Pede para levantar, faz a pergunta, pede para levantar. Isso já vai ajudar bastante também.
Sempre deixa claro, antes de você entrar na live, se as crianças vão precisar de algum material antes. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live que eu vou usar massinha com as crianças e a gente vai construir, cada um na sua casa, alguma coisa. Então, avisa, olha, para essa live usaremos massinha, se você tem aí na sua casa. Ou nessa live iremos usar as plaquinhas que eu enviei para vocês, para tudo já ficar tudo organizadinho, não precisar, na hora que você começar a fazer, pessoal, vamos pegar agora, para não ter essa dispersão, tá? Acho que quanto menos dispersão a gente causar para as crianças e mais organizados e mais conscientes do que a gente vai fazer, a gente entrar na live com os pequenos, melhor vai ser. E quanto mais informação vocês passarem, com certeza também melhor vai ser. Então, quanto mais explicadinho tiver, quanto mais tudo bem mastigadinho para eles, tenha certeza que a sua live vai rolar de uma forma melhor. Algumas histórias, algumas ideias que vocês podem fazer com os pequenos. Então, contação de história, dá para vocês fazerem em live, rodas de conversa, que a gente faz na sala de aula quase todo dia e que é super importante para eles. Tem um monte de brincadeira com música que vocês podem fazer. Então tem uma música que eu conheci que se chama Cara de Bem, Cara de Mal, que eles têm que passar a mão e mudar cada hora que fala, passa a mão para cima, faz cara de bem, mão para baixo, cara de mal. Tem a música do ABC dos Copos, do Palavra Cantada. Esse é um desafio até para os professores, já falo, eu sou descoordenada, não consigo fazer, mas as crianças, elas sabem, elas conseguem, e a música é super bacana, então acho legal. Tem uma outra música que é uma música totalmente instrumental, só que ela é bem ritmada, então dá para você fazer uma brincadeira de ritmo, deles baterem palma no ritmo, deles chacoalharem uma folha no ritmo, chama Clap Clap Song. Essas músicas estão todas disponíveis no YouTube, mas quem tiver interesse depois me manda uma mensagem no direct e que eu coloco, que eu vou deixar disponível no meu Drive e eu posso compartilhar com vocês, que eu já fiz, já até converti o vídeo para MP3. Usem e abusem de música em lives também, nas aulas online. Eu acho que dá para fazer bastante coisa em cima de música. Jogar verdadeiro ou falso, brincadeira das emoções, e dê um espaço para conversa. Use esse espaço para conversar com seus alunos e para vocês fazerem essa troca com eles, que eu acho que nesse momento de pandemia, muito valiosíssimo para eles, para a gente, para saber como eles estão se sentindo. Enfim, eu acho que esse espaço é bem importante e bem, às vezes, mais importante do que a gente pensa, né? O momento deles se portarem, deles falarem, deles terem a voz dele. Eles têm esse momento na escola. E a escola é um lugar que é deles, que eles não estão com a família, que eles estão no mundo deles. Então, é importante que a gente não perca essa referência da escola para eles, de que é o momento deles. Então, eu acho que conteúdo mesmo, com os pequenos, talvez uma videoaula em que eles assistam sem interação e você faça a live em cima da videoaula que você mandou antes, para daí poder ter a interação, para daí vocês conseguirem falar e conseguirem ter acho que ser mais assertivos e mais eficientes na hora de fazer uma live com eles. Eu não acho que não tenha que ter lives, muito pelo contrário. Eu acho que precisa por muitos motivos, principalmente para eles não perderem o contato e tentar o máximo que a gente conseguir para manter o vínculo do professor e aluno. A gente sabe o quanto esse vínculo é importante na aprendizagem. Então, acho que é muito importante ter, sim, essas lives, porém, de formas mais leves, menos
menos pesadas, menos conteúdos, com mais brincadeiras, mais conversas, mais interação do que conteúdo. Conteúdo você pode fazer uma videoaula, você pode fazer um vídeo para eles bacana, lendo uma história, fazendo várias outras coisas que eles vão assistir e que depois você fala, olha, na nossa live a gente vai conversar sobre aquela aula que eu mandei para vocês, aquela videoaula. Então assistam a videoaula, então você já deixa para eles a vontade deles assistirem a aula que você vai mandar, e aí você faz a live com seus alunos sobre aquilo que você estava falando numa outra videoaula, porque eles vão ter mais atenção. Eu acho que quanto mais gente numa sala de aula online, virtual com criança, mais disperso eles vão ficar. Eles vão ficar. Eles são pequenos, né? Eu acho, então, essas dicas que eu separei, eu pensando muito, na verdade, em tudo que eu tenho ouvido, de relatos de colegas, de relatos de amigos, de relatos de famílias, dos meus familiares, de outras famílias, de outros pais, e de muitas colegas minhas mesmo, quando eu vou, entro na aula da pós, e a gente tem sempre esse momento de troca. Imagina, a gente tem esse momento de troca numa pós-graduação. Nós, adultos, para um espaço para falar sobre isso, né? Estão me perguntando aqui sobre lição de casa. Então, lição de casa é um assunto a se pensar mesmo, na verdade. A interação do pai e da escola, a interação... Na verdade, assim, na minha opinião, tá? Estou pensando nos pequenos, mas pensando um pouquinho mais nos grandes. A lição de casa, a gente tem que ter primeiro na cabeça qual é o meu objetivo com aquela lição, o professor, tá? Para saber o que esperar do aluno. Se a gente vai querer que ele tenha um aprendizado, ou uma fixação de aprendizado, ou se eles vão ter que reter alguma coisa dessa lição, ou se é uma lição nesse momento, falando nesse momento de pandemia, só para não perder o hábito de fazer a lição, tá? Para os pais, eu acho interessante assim, na verdade, quanto mais o pai tiver inserido na rotina escolar do seu filho, melhor vai ser. Nesse momento ainda mais de pandemia, porque vocês estão fazendo homeschooling, vocês estão fazendo home office, os pais acabam participando mais. Isso é um lado bom, na minha opinião, é um lado bom, mas também não esqueçam que esse lado é dos alunos, então também tem que ter a responsabilidade deles. Outra coisa que estão me perguntando aqui é sobre a organização dos conteúdos. Isso é importante mesmo. Então, por exemplo, você tem a sua videoaula e você tem as suas lives. E você manda um material para os seus alunos. Como que a gente vai mandar esse material para o pai? Então, se a escola está usando uma plataforma, como, por exemplo, o Sala de Aula do Google ou o Microsoft Teams, que são bem semelhantes, os dois são bem parecidos, a melhor coisa é, primeiro, em vez de colocar uma sala de aula para cada matéria, por exemplo, uma sala de aula de português, uma sala de aula de matemática, não. Uma sala de aula por série, e dentro da sala de aula você consegue fazer tópicos. E dentro desses tópicos você consegue organizar em pastas. Quanto mais pastas você conseguir organizar dentro da sua plataforma, mais fácil vai ser para o pai poder achar. E lembra, às vezes os pais não sabem mexer naquela plataforma. Então, antes da gente dar essa plataforma e começar a utilizar a plataforma, precisa ter sim um treinamento. Não um treinamento online com os pais, mas assim, uma videoaula que vocês façam, um tutorial que vocês façam para os pais poderem saber mexer, porque muitas das crianças que ainda estão em fase de alfabetização, não sabem ler e não vão saber mexer, não vão conseguir achar aquele material. Por exemplo, eu uso o Microsoft Teams no curso que eu faço de quinta-feira.
E lá tem o lugar dos arquivos, lá dentro dos arquivos tem uma pasta para as pautas das aulas, para os textos que a gente tem que ler, para o material que a gente tem que entregar. Então fica tudo organizadinho, fácil da gente achar. A gente acaba não se perdendo. Então, para as crianças, isso ainda é mais importante. Por quê? Porque eles não têm essa destreza com a plataforma que estão ouvindo, que eles estão usando. Outra coisa que é importante, nomear os arquivos de forma correta. Então, por exemplo, aula do dia 27 de abril. Então, coloca lá, aula de português dia 27 de abril. Não adianta colocar português. Português. Não, coloca o nome do arquivo completo, não tem problema que o nome fique comprido. O mais importante, na verdade, é o pai e o aluno conseguir se achar, então ele está lá por data, se os arquivos estão escritos por data, ou faz uma pasta daquela data e coloca as atividades lá dentro, ou nomeia aquelas atividades com as datas e com a matéria que é, para os pais poderem se organizar melhor e as crianças também conseguirem, achar melhor esse material. Uma pergunta que eu tive que foi bem interessante, de uma professora que me mandou antes da nossa live, é sobre como seria o dia perfeito. Essa pergunta, ela me pegou um pouco, porque, na verdade, na minha opinião, eu acho que dificilmente a gente vai ter um dia perfeito. Talvez a gente tenha um dia muito produtivo, um dia onde a gente consiga atingir a maior parte das nossas metas que a gente coloca. Eu acho que isso seria um dia perfeito. Se a gente conseguir, naquele período de trabalho, atingir as metas que a gente se propôs, né? Então, o trabalho do professor hoje, como muitas coisas que eu já ouvi e eu ouvi de colegas, e isso me entristeceu um pouco, foi de que o professor não está trabalhando nesse tempo. Pessoal, isso é um engano muito grande. O professor tem trabalhado muito, muito mais do que eles trabalhavam antes. Porque, além de ter que dar conta de um homeschooling que a gente que não existia, ter que pensar, na verdade, a gente está tendo que se reinventar de uma forma que vai completamente no oposto do que a gente sempre trabalhou e que a gente sempre fez. A gente, quando entra numa sala de aula, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer. Aquele ambiente para a gente é um ambiente seguro para o professor. Quando a gente escolhe fazer a pedagogia, quando a gente escolhe essa profissão, é porque a gente realmente gosta muito. Então é um ambiente, é o que eu falo, por exemplo, eu estou hoje super nervosa de estar falando aqui com vocês, porque eu, para falar com adultos, eu fico nervosa. Eu fico. Agora, se vocês me colocarem numa sala de aula com 20 crianças, eu vou me sentir em casa. Então, você imagina para o professor, ele não ter ele também sente falta desse contato com os alunos. E ter que se virar para fazer uma escola completamente nova, completamente remota, sem essa interação, sem a afetividade que a gente tem, é muito difícil. O trabalho é dobrado, porque exige pesquisa, exige muito mais pesquisa do que o que a gente já fazia antes. A gente já trabalhava muito, o professor sempre trabalha muito, a gente trabalha praticamente, a gente passa o dia procurando. Se a gente não está na escola, a gente está montando material, está montando a nossa rotina. E agora a gente está produzindo coisas e pensando muito em como isso vai funcionar e como para não perder, né? Agora, foi até a minha irmã escreveu aqui, que é trocar o pneu com o carro andando. Exatamente isso. Imagina, para a família é difícil pensar, não quero que meu filho perca o ano por conta da pandemia, mas vocês já imaginaram para o professor também pensar isso? Do tipo, os meus alunos
também vão perder o ano? Como que eu vou... Minhas amigas que dão aula de alfabetização, como que você alfabetiza uma criança online? Sem você estar lá no dia a dia, sem... Quais estímulos que você vai dar para elas online, remotamente, entendeu? Então, assim, exige muita pesquisa. E é o que eu falei da tentativa e erro. A gente não sabe o que vai funcionar e o que não vai. A gente tem, muitas vezes não, 99,999% das vezes as nossas salas são completamente heterogêneas. Isso quer dizer, as crianças aprendem diferente, elas têm tempos diferentes, elas têm desenvolvimentos diferentes. E como você vai dar conta de cada uma dessas pessoas, dessas crianças, sem estar no contato do dia a dia com elas? E bem no começo do ano, porque quanto tempo de aula que a gente teve antes de começar o homeschooling? A gente teve 1 mês e meio, 2. Foi pouco tempo. Então, não teve... quando o professor estava pegando o jeito daquela turma, conhecendo seus alunos, teve que parar e começar tudo de novo. E literalmente começar tudo de novo. E começar do zero e pensar numa nova forma de conseguir atingir esses alunos de alguma forma. Então, eu acho que precisa realmente ter uma flexibilidade e uma empatia, tanto da parte dos professores, com essas famílias que também estão se reinventando, que também estão numa situação de todos em casa, 24 horas por dia, sem descanso também. Não estou falando isso desmerecendo o que a família tem passado de forma alguma, muito pelo contrário. O que eu estou fazendo aqui é um paralelo, porque eu acho que a empatia dos dois lados agora é o que vai contar. A gente tem ouvido muito que estamos todos juntos, que todo mundo está passando por isso junto, e estamos mesmo. Então, na escola e na família não tem como ser diferente. Se a escola não apoiar essa família, que também está passando por essa pandemia, com os pais em casa, com essas crianças em quarentena, e a família não apoiar essa escola, que está tentando fazer de tudo para poder manter o ano letivo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu acho que realmente a gente é uma lição muito grande que a gente vai ter que tirar desses tempos difíceis. Infelizmente, a gente não sabe quando que isso vai acabar. As últimas notícias que eu tenho ouvido é de que as escolas e o lazer, que também é importante, são os últimos a voltarem. Então, quer dizer, e mesmo assim, quando voltar, a escola vai voltar num rodízio de aluno, então a escola remota ainda vai esticar por um bom tempo. Então, assim, é muita responsabilidade que os professores estão tendo para que esse ano não seja um ano perdido, um ano letivo perdido, e que eles consigam atingir o máximo que eles conseguirem, os objetivos que eles tinham para esse ano com os alunos dele. Agora, que a família precisa de uma organização e que a relação entre a família e a escola precisam ser alinhados. Então eu acho que na verdade é isso. É a organização e a empatia e a flexibilidade dos dois lados. São as 3 coisas chaves. Então, assim, família se organizar em família mesmo, a escola se organizar com os seus horários e ter a flexibilidade dos dois lados. Por quê? Porque os pais também estão trabalhando muito em casa. Imagina, muitas famílias que tinham faxineira, que tinham todos os trabalhadores que ajudavam, babá, hoje não tem. Então o pai está em home office com seus filhos, tendo que administrar a sua empresa, o seu trabalho e também a escola dos filhos. Por isso que eu falo muito bem e friso muito da questão da flexibilidade. Então, assim, do mesmo jeito que os professores estão dando o sangue para essa escola
remota funcionar, os pais também estão numa situação difícil, né? Até que ponto eles têm que entrar nesse meio, nesse momento, e que eles têm que colocar o, a mão na massa do tipo, filho, vai lá fazer suas coisas, e aí faz o almoço, enfim. Pessoal, é uma situação atípica, e eu acho que demoraria lives e lives e lives para a gente conseguir falar de tudo que a gente precisa sobre esse assunto. É um assunto que tem muita coisa para se discutir e muita coisa para a gente pensar. Então, eu acho que quanto mais a gente se flexibilizar, e eu acho que a gente também pode começar a se cobrar um pouco menos, entender um pouco mais a situação que o mundo hoje está passando, porque é o mundo inteiro, né? Não é a cidade de São Paulo, não é a escola XYZ, não é a família XY, são todos. Então, eu acho que quanto mais a gente também se cobrar da perfeição, melhor vai ser para a gente, melhor vai ser para nós, né? Agora, eu acho que também não quero ficar aqui falando redundâncias, né? Acho que eu falei bastante coisa. Eu estou super aberta para quem precisar de auxílio. Eu iniciei um treinamento digital aqui na Insert. Quem tiver interesse de entrar, ele começou hoje. Quem tiver interesse, depois me manda um direct. Na verdade, é um treinamento para aprender algumas ferramentas que podem ajudar e que podem auxiliar. Eu vou falar bastante das ferramentas do Google, eu sou um pouco suspeita, porque eu gosto bastante das ferramentas do Google. Eu acho que tem muito a contribuir com a aula remota, tem muitas facilidades. Então, quem tiver esse interesse, me manda pelo direct. Eu tenho esse materialzinho que eu fiz aqui de para cima, joinha para cima, para baixo, as músicas que eu falei que vocês poderiam utilizar numa live, eu tenho disponível. Quem quiser também pode entrar em contato, manda seu e-mail que eu mando para vocês. Se vocês quiserem que eu aborde um outro tema, eu sei que o Instagram ele tem um tempo de live, então infelizmente a gente não pode ficar falando muito tempo, e outra, é mais um monólogo, né? Eu leio aqui os recados de vocês, a minha irmã me manda algumas coisas aqui no computador, mas mesmo assim eu que fico falando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, de vocês quiserem que eu aborde um outro tema, que eu me especifique, que seja mais específico para alguma coisa, ou precise de alguma coisa diferente, pode me mandar, pode mandar no direct, pode mandar, tem o e-mail, tem o contato do site na bio aqui da Insert. Entre em contato comigo que eu estou super aberta para ajudar. O meu trabalho hoje realmente é esse, de fazer essa consultoria para professores, para alunos, para pais que queiram entender um pouco mais sobre as ferramentas que as escolas estão utilizando. Acho que hoje é super importante também, né? Fiquem à vontade em falar comigo. Eu estou disponível a todos. Eu vou até falar de uma coisa, eu e as minhas amigas queridas que fazem pós comigo, a gente está fazendo um projeto para o módulo que a gente está tendo, pensando bem na quarentena e nas famílias e na quarentena. E a gente o nosso projeto é exatamente isso, é a troca na quarentena entre famílias que estão com dificuldade em se organizar, e estão com dificuldades em lidar com a quarentena, em lidar com a convivência com a própria família, e a gente precisa fazer esse projeto se movimentar. O nosso projeto é fazer o projeto se movimentar. Eu vou deixar nos stories aqui um link que vai dar para o Telegram, não sei se vocês conhecem. O Telegram, ele é
uma mistura de WhatsApp com YouTube. A gente abriu um canal lá, e é um canal para juntar as famílias que estão com dificuldade, que estão precisando de especialistas, sejam eles da área de saúde, psicólogos, professores particulares, para pôr os dois em contato, né? Então, quem quiser participar desse nosso projeto, fiquem à vontade, eu vou deixar o link nos stories para vocês, podem se inscrever no canal do Telegram, e a gente vai se falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, quiserem desabafar, qualquer coisa, eu estou por aqui. Acho que é muito bom poder trocar, e eu acho que a troca eu sinto muita falta da troca com os outros profissionais e da troca com as crianças. É muito difícil a gente ficar isolado mesmo. Isolamento é um momento que a gente reflete muito, muito, né? Sobre muitas coisas. E espero que isso acabe logo, mas que acabe com a gente tendo grandes aprendizados, não só em relação à escola, em relação ao aprendizado escolar, mas acho que o aprendizado de vida, e da gente conseguir pensar um pouco mais no outro. E acho que esse é a grande questão. Acho que isso está faltando um pouco na humanidade, né? Bom, pessoal, vou terminando por aqui. Adorei essa primeira live, adorei todo mundo, agradeço muito quem participou. O querido Chucrute está dormindo, ele não nos atrapalhou. Palmas para o Chuchuzinho. Estava morrendo de medo que ele começasse a latir, porque ele late até para o pó. E tô por aqui, pessoal. Tô por aqui mesmo. Para quem precisar, entre em contato comigo, que eu ajudo no que puder. Infelizmente, eu só não posso dar um abraço em vocês, pessoal. Mas, fora isso, a gente faz qualquer coisa, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada pela participação. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Vou já fazer os stories para encaminhar naquele Telegram, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau.